A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Como toda quarta-feira, levando até você mais um tema polêmico, mais uma prestação de serviço. Que o nosso programa, lógico, mais importante é a sua opinião. Mas também cabe a nós, como jornalistas, como apresentador, os convidados, sempre levar a informação correta a você, para que você possa decidir e se informar de uma maneira isenta, idônea, o que nós procuramos fazer toda semana no nosso programa. E o nosso convidado mais importante sempre é você. Então já queria pedir a você para anotar e participar, dando a sua opinião através das nossas redes sociais. Você pode votar, daqui a pouquinho a gente vai dar a pergunta, né, que você vai dar sua resposta sim ou não. Mas se você quiser deixar um comentário maior, participar, deixar uma outra opinião sobre o assunto, você também pode fazer através do nosso canal no YouTube. No Instagram você vota, pode deixar sua opinião lá também, lógico, mas você pode deixar também no canal do YouTube. Lembrando que nesse canal do YouTube, que você está vendo agora aí, programa Na Sua Opinião, nesse canal você encontra todos os programas já veiculados, bem como o programa ao vivo. Você pode assistir também através do nosso canal no YouTube. Então, pergunta de hoje: os empregos tradicionais, quer dizer, aqueles empregos que não envolviam tanto áreas assim mais sofisticadas, os empregos tradicionais sofreram alguma alteração depois da pandemia? Sim ou não? Aquele emprego que sempre existiu, que continuava funcionando da mesma forma por muito tempo, depois da pandemia, ele sofreu alguma alteração? Sim ou não? Você que trabalhou ou trabalha ainda em empregos tradicionais e enfrentou, né, como todos nós enfrentamos aí no Brasil e no resto do mundo também, os efeitos da pandemia, do Covid-19, você acha que mudou, teve alguma alteração nesses empregos tradicionais? Sim ou não? Eu queria já dar o meu boa noite à Rivânia. Prazer enorme, Rivânia, novamente estar com você aqui apresentando o programa. Uma boa noite e já passando também a apresentação dos nossos convidados. Boa noite, Rivânia. Boa noite, doutor Denis. A alegria é sempre minha de estar aqui. Como eu sempre digo, não canso de repetir, cada programa é um aprendizado, a gente compartilha tanta coisa, a gente ouve pessoas com tanta bagagem para falar dos assuntos que nós trazemos aqui para Na Sua Opinião, que eu saio daqui carregada de muita informação e é um prazer compartilhar essas informações com você que está em casa e que queremos, só reforçando já o convite do Dr. Denis, que você participe, que você entre em contato com a gente, que você deixe os seus comentários aí no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Enquanto você se prepara e vai se familiarizando aí com o nosso tema de hoje, enquanto você se prepara para participar, eu vou apresentar os nossos convidados. E eu começo, doutor Denis, pelo convidado que está online, que está distante ali da gente, mas que aceitou o nosso convite prontamente para participar aqui do programa, que é o Marco Souza. O Marco Souza, ele atua como Master Coach de carreira e coaching vocacional, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas, processo de seleção de turmas de estagiários e funcionários e também atua na área da psicanálise e docência de ensino superior. Marcos, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de participar aqui. Eu creio que vai ser um debate bem interessante, que vão ver tanto o lado da empresa, como o lado também daqueles que estão em busca de transição de carreira, estão buscando emprego, estão entrando agora nesse mercado pós-pandemia. Com certeza.
tenho certeza, Marcos, que teremos muito papo bom aqui, muito proveitoso no decorrer do programa. E agora sim, eu parto para os nossos convidados que estão aqui pertinho de mim. Aqui ao meu lado, eu tenho o André Matos. O André, ele é executivo de carreira e investidor. Ex-presidente da Iron Mountain para a América Latina e vice-presidente sênior de indústrias globais. Ele é administrador pela FAAP, com MBA na Fundação Getúlio Vargas. Também possui especializações internacionais em liderança, finanças e projetos. André, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Vai ser um prazer. É uma alegria tê-lo aqui, viu? Ao lado do André, temos outro convidado muito especial que também aceitou o nosso convite prontamente. Eu tenho certeza que tem muito o que somar, muito o que agregar aqui no nosso programa hoje. É o Valdir Cizewski. Ele é consultor empresarial há mais de 25 anos, especialista em gestão e excelência organizacional, qualidade e produtividade, com formação em gestão empresarial e comercial na Universidade de São Paulo, a USP, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Centro. É diretor da Qualitivity, consultoria e gestão empresarial. Muito boa noite, Valdir, seja bem-vindo. Boa noite, Rivânia. É um prazer e uma grande honra estar aqui hoje com celebridades aqui e também quem nos ouve. Muito obrigado. O prazer é nosso, muito obrigada por estarem aqui. Eu tenho certeza que esse programa vai somar muito e queremos muito saber a sua opinião. Então, não perca tempo, daqui a pouquinho o Dr. Denis vai chamar aí a nossa matéria-tema para você se familiarizar. E eu quero sim que você comece a participar. O celular já está aqui e eu estou prontinha para ouvir a sua opinião. Não é verdade, Dr. Denis? É isso aí, Rivânia. A sua opinião é sempre o mais importante para nós. Eu vou tentar, antes de passar aí para os nossos convidados, para o pontapé inicial, as considerações iniciais sobre o assunto, a sensação que a gente tem, principalmente no Brasil, que os empregos tradicionais, os empregos que todo mundo estudava para aquilo, se preparava para aquilo, porque já existia há muito tempo e tudo indicava que ia continuar, né, a existir. Parece que com o advento da Covid-19, isso mudou um pouco, porque muita gente, a grande maioria, foi obrigada a ficar em casa, então começou a trabalhar de casa, aí começou a procurar alternativas no mercado de trabalho, alternativas até para receber as compras em casa, para fazer compras pela internet. E um fenômeno que vem acontecendo muito, principalmente aqui nos Estados Unidos, muitas lojas estão fechando, lojas de produtos de eletrônica, muitas lojas em shoppings vazias, principalmente naqueles produtos que a pessoa compra pela internet. E a entrega, a logística feita por grandes empresas. Então, tudo isso acarretou uma redução, né, de postos de trabalho e o fechamento de muitas lojas, grandes lojas, lojas muito tradicionais aqui nos Estados Unidos. No Brasil nós tivemos algo parecido também, não de uma forma tão contundente, mas parece que isso é uma tendência que veio para ficar. Então, eu queria, inicialmente, passando ao Marcos, já agradecendo ele, desejando uma boa noite, agradecendo ele pela presença no nosso programa, como o empresariado e os empregados, a força de trabalho, se movimenta nesse sentido? Será que vem mais modificações aí pela frente? Será que vai ter cada vez mais empregos sumindo e o desemprego aumentando? A sociedade ela vai se adequar? Como caminha esse assunto? Boa noite, Marcos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Olá, Denis. Boa noite. Eu acho assim, depois que tivemos esse evento, pandemia, o mundo mudou. A gente tem tudo diferente, tanto na área da educação, como na área de empresas, aquele que é o dono da empresa, aquele que trabalha na empresa, e a gente tem que lidar com tudo isso de uma maneira muito nova, porque foi tudo muito rápido. O mundo teve que se adaptar, e está se adaptando ainda, a uma realidade totalmente diferente que a gente nunca tinha vivido. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito no meu trabalho, com orientação e coach de carreira. Houve um aumento muito grande de pessoas interessadas em irem para o empreendedorismo ou fazer transição de carreira.
E aí, esse fenômeno é novo, porque as pessoas não estavam muito preparadas para isso também. E agora os donos de empresas, os empresários, têm que lidar com um tipo de funcionário que ele quer um pouco mais de liberdade para que ele possa ficar mais com a família, que ele possa ter o seu tempo livre. E outro ponto importante, as pessoas tiveram muito medo de perder a vida. E aí as pessoas não querem estar trabalhando em um local, se frustrando, tendo uma vida para viver. Então tudo isso é muito novo, então acho que o mercado está se adaptando a isso. Ok, Marcos, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com você. E eu já queria, também passando a bola para o André. Boa noite, André, é um prazer recebê-lo aí, obrigado por ter aceito o convite. E só acrescentar um detalhezinho aí na pergunta, né? Como fica a relação empregado, empregador, mercado de trabalho e modificações? Porque parece que uma anda atrelada à outra, né? A gente tem que tentar conciliar tudo para nenhuma das partes assim ser mais prejudicada. Será que isso veio para ficar mesmo? Vem mais novidade pela frente? E depois eu queria também, para vocês discorrerem sobre o negócio da inteligência artificial, né, que segundo os especialistas aí no assunto, eles acham que em mais ou menos 15 anos vai se perder, aí, vai deixar de existir quase 20% da força de trabalho. Mas isso mais para frente a gente fala. Boa noite, André, muito obrigado. Boa noite, Dr. Denis, boa noite a todos. Bom, primeiro, respondendo à primeira pergunta, eu acho que, sendo simplista, a resposta é sim. Eu acho que os empregos tradicionais, eles mudaram muito. Existe uma fatia de empregos que depende de você estar fisicamente para prestar o serviço. Eu vim de uma empresa, de uma indústria, onde a gente guarda informações desde a informação no papel físico mesmo, o documento físico, e aí documento digital. A gente tem tanto o lado físico quanto o digital. Então, você ainda tem alguma legislação, tanto para a parte de recursos humanos, algumas partes de processos trabalhistas, processos etc., que ainda que estejam partindo para o mundo digital de uma forma bastante elevada, você tem um legado ainda muito grande. Então, se você tem um serviço ainda físico sendo prestado, esse serviço está bastante preservado. Agora, é fato que qualquer coisa que pode ser automatizada, que pode ir para o virtual, que você pode trabalhar de uma forma diferente, isso era uma tendência antes da pandemia. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo. Então, um processo que todo mundo queria se adaptar de uma forma já mais rápido possível, ela não era urgente, ela era importante. Ela passou a ser urgente e importante. Então, todos tiveram que fazer isso, não foi uma opção. Então, definitivamente, mesmo os empregos tradicionais, se você é um advogado, né? No teu caso, doutor, se você é um analista, seja qual for, um analista comercial, um analista contábil, um engenheiro, seja lá qual for, antes que você tinha, com certeza, suas atividades muito mais presenciais, mesmo coach, eu estava vendo agora o Marcos falar, eu lembro quando sessões que a gente já pagou muitos coaches para executivos, para gerentes, etc. As sessões antigamente o coach ia lá presencial fazer a sessão na empresa. Com certeza, hoje é tudo feito virtual. Então, certamente, a maior parte dos trabalhos, se pode ser feito remoto ou híbrido, pelo menos híbrido, isso está acontecendo. Então, já tem uma mudança de produtividade, de disciplina, de uma série de fatores e de controle da empresa, de resultados. Isso não tem como voltar atrás. Agora, as empresas estão se adaptando. Você fez um complemento da pergunta em relação à flexibilidade, à relação empregador e empregado. Eu entendo que se a gente continuar evoluindo, essa flexibilidade, ela precisa ficar e ela precisa ser ampliada. É claro que aí eu não quero partir para um debate político aqui, porque eu sei que nem é a pauta, né? Mas o doutor sabe que nos Estados Unidos a relação empregado-empregador ela é muito mais flexível do que aqui. Então, com certeza, isso beneficia a empregabilidade, mais emprego, geração de renda, etc., uma série de outras coisas. Então, eu entendo que sim, a flexibilidade que aconteceu, ela auxiliou no processo durante a pandemia, mas ela também auxilia no pós. Eu não vou me alongar um pouco, vou deixar a oportunidade aqui para os demais, mas depois eu volto para a inteligência artificial, que eu acho que é um tema bastante interessante de debater também.
Muito obrigado, André. Antes de passar ao Valdir, eu só pediria, se já tiver um ponto, vamos rodar a matéria-tema, até para o telespectador também se familiarizar melhor com a pergunta, com o assunto, e na sequência a gente já volta com a participação inicial do nosso convidado Valdir. Pode rodar, por favor. A pandemia causada pelo coronavírus parou o mundo, exigindo que empresas e profissionais se adequassem a novas formas de trabalho. Com as pessoas dentro de casa, o mercado de trabalho adaptou o home office e fez com que as pessoas transformassem seus lares em uma extensão das empresas. Com isso, o aumento das tecnologias digitais se intensificaram, passando de 71% dos domicílios com acesso à internet em 2019 para 83% em 2020, o que corresponde a 61,8 milhões de domicílios com algum tipo de conexão à rede. Os dados são da pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. As entregas por delivery também aumentaram. Uma análise realizada pela Mobius mostra que o delivery de alimentos subiu 187% no Brasil, com gastos médios por usuários de aproximadamente R$ 100, segundo o estudo realizado com 46 mil usuários. Já as vendas pelo Mercado Livre cresceram 185%. Em contrapartida, profissionais que não puderam se adaptar tiveram uma alta taxa de desemprego. Uma revisão feita pelo IBGE mostra que o número de desempregados ultrapassou 15,2 milhões no primeiro trimestre de 2021. De acordo com o Ministério da Economia, as atividades mais impactadas foram atividades artísticas, criativas e de espetáculos, transporte aéreo, transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros, transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, transporte público urbano, serviços de alojamento, serviços de alimentação, fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, fabricação de calçados e artefatos de couro, comércio de veículos, peças e motocicletas. O futuro do mercado de trabalho terá profissionais exercendo funções que, neste momento, ainda nem existem. A evolução tecnológica e científica vai fomentar novos trabalhos. Inclusive, a estimativa é que as crianças do presente trabalharão em profissões que ainda vão surgir até 2030. E na sua opinião, quais são as perspectivas para o mercado de trabalho? Bom, logicamente que essa matéria também foi feita em função, abordando praticamente o período da pandemia, que atingiu restaurantes, shows, espetáculos, transporte, porque ninguém podia sair. Logicamente, esses setores foram os mais afetados. Mas o que preocupa, eu já queria passando essa pergunta também ao Valdir, essa mão de obra que não se preparou para essas mudanças. A pandemia passou, graças a Deus, hoje a gente vive ainda sequelas, mas já está tudo mais controlado, bem mais controlado. Mas e esses empregos que a pessoa acabou perdendo na pandemia e deixaram de existir? Como é que fica daqui para frente essa relação entre o trabalho, o emprego e o empresariado? Doutor Denis, nós vivemos num país de muitos contrastes. Então, mesmo sabendo antes da pandemia, como foi dito já, nós sempre tivemos em curso o pensamento da melhoria contínua. Só que isso foi hiperacelerado, obviamente, pelas questões que já foram comentadas, e isso fez o quê? Fez aumentar a diferença de bons profissionais e profissionais que não eram e ainda não são qualificados de acordo com a demanda atual de mercado. E isso vai ficar cada dia mais acirrado. Isso leva, como diz o ideograma chinês, crise é sinônimo de oportunidade também, isso leva ao desenvolvimento, mas
daqueles que quiserem. Tem pessoas que pararam no tempo e não querem progredir, elas regridem profissionalmente, se adaptam a outras atividades mais simples, porque se recusam a se habilitar melhor, a se desenvolver, a chocar as gerações, no caso a dele próprio ou dela, e isso tem levado a um desempenho àqueles que concordaram, aceitaram e viram isso como oportunidade, tem levado a um crescimento de conhecimento, a um crescimento de satisfação, a um crescimento de relacionamento. Alguns dizem que a tecnologia afasta, por exemplo, o WhatsApp. Não, o WhatsApp é antigo, mais ou menos uns 15 anos que tem. Ele pode afastar, infelizmente, os que estão próximos, mas ele une os que estão longe. Mas ele afasta os que estão próximos por erros de uso, porque a tecnologia é muitíssimo útil, assim como todas as tecnologias disponíveis hoje no mercado e que emergiram nesse tempo de pandemia. Então, sempre tem os dois lados da moeda, não é? Tem as desvantagens, mas houveram vantagens, porém o empregado, o funcionário, o colaborador, bem como o empregador, eles têm que seguir essa rota de melhoria contínua. Hoje, melhor do que ontem e amanhã, melhor do que hoje. Eu queria passar a Rivânia, por favor, para dar a primeira parcial da nossa pesquisa e algumas opiniões dos internautas. Por favor, Rivânia. Temos já a nossa primeira parcial, sim. A pergunta de hoje, para você que está ligando a televisão agora, é: os empregos tradicionais sofreram alguma alteração pós-pandemia? A diferença aqui é bem grande, viu, das pessoas que já votaram. 93% dos votantes afirmam que sim, que os empregos tradicionais sofreram sim alguma alteração. Já 7% acham que não houve nenhuma mudança. Doutor Denis, o André está aqui pertinho de mim, ele queria fazer um complemento do que o Valdir falou. Você quer completar alguma coisa, complementar alguma coisa, André? Sim, é só um comentário rápido. Eu acho que foi muito bem colocado pelo meu colega aqui, pelo Valdir, e que com o risco, com o problema, vem a oportunidade também, com a crise vem a oportunidade. Eu acho que o VT acabou de mostrar também que teve um boom e uma aceleração gigantesca na parte de logística, por exemplo, por conta do e-commerce. Então, tudo que foi vendas online também teve uma geração enorme de empregos para transporte. Aí você fala, foi só as empresas de transporte? Não foi só as empresas de transporte, foi também, mas gerou emprego para uma série de pessoas que não estavam paradas por qualquer outra razão, que começaram a fazer entregas para o Mercado Livre, para a Amazon, para uma série de outros e-commerces grandes e que estão tendo remuneração diária por conta disso. Então, tem a parte da evolução do desenvolvimento humano, pessoal, conhecimento, educação e etc., mas tem também de novos caminhos que vão surgindo, só para a gente não ficar com um olhar tão pessimista. Né? Verdade. Eu acho que foi muito esclarecedor isso daí. Mas, antes de devolver aqui ao Marcos, essa história do e-commerce, das empresas de logística, também tem um outro detalhe. Aqui, pelo menos nos Estados Unidos, está uma demissão em massa. Em FedEx, UPS, Amazon. A Amazon cortou praticamente 12 mil postos de trabalho. Então, também a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque parece que veio, estourou, mas agora está retraindo. Mas, por favor, Marcos, pode concluir a sua participação inicial. Então, na realidade, eu estava comentando que a pandemia fez uma mudança geral tudo. Então, mesmo áreas que antigamente a gente não via trabalho online, era tudo presencial, hoje existe a possibilidade de ser atendido por um médico online, por um terapeuta, você fazer um treinamento, seja ele faculdade fundamental, um processo de seleção de funcionários. Então, antigamente, a gente não tinha tantas possibilidades, ou até não se acreditava muito que o online é tão bom quanto ele trouxe, né? Possibilitando, inclusive, que as pessoas pudessem ter mais tempo de gasto de transporte para estar com a família, podendo morar em locais mais adequados, onde eles possam trabalhar de forma online, que era uma coisa talvez que no passado existia, talvez até um pouco de preconceito em relação a isso, que quem trabalha de casa, vendo videogame, vai ficar fazendo só os usuários.
Então, o que eu estava trazendo naquele momento é isso. A grande mudança é de paradigma, do que ser feito de forma virtual, do que pode ser feito de forma online. Mas também revelou uma outra, nem todo mundo se adaptou a isso. Teve pessoas que tiveram muita dificuldade, porque sentiram muito a falta de estar em sociedade, estar em grupos. E me surpreendeu, inclusive, no meu atendimento de adolescentes e jovens, que desistiram dos seus cursos de faculdades porque eles viraram EAD online, não quiseram mais. E decidiram só voltar para a faculdade quando voltasse presencial. Isso me surpreendeu um pouco nessa geração. Que passaram o processo de orientação vocacional, que esperaram a pandemia terminar para prestar o vestibular. A gente teve de tudo também, aqueles que não se adaptaram a isso. Então, a pandemia realmente trouxe o mundo online, o mundo virtual, e o mundo tem que se adaptar, e nem todo mundo consegue se adaptar. E as empresas têm que se adaptar, porque tem uma nova mentalidade de funcionários vindo por aí também, que buscam isso como um benefício para ele. É isso que eu estava comentando naquela hora. Ok, Marcos, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Eu queria pedir para colocar o Povo Fala. A nossa repórter Marcela Lopes foi às ruas para ouvir a opinião do povo sobre o assunto. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre o mercado de trabalho pós-pandemia. Na sua opinião, quais são os prós e os contras do mercado de trabalho pós-pandemia? Que os prós é, de fato, a flexibilidade, né? Hoje a gente tem a grande parte das empresas trabalham no modelo híbrido, então você tem a flexibilidade de trabalhar em casa, acaba conciliando com algumas outras tarefas do dia a dia, com qualidade de vida. Então, de fato, esse é o pró que eu vejo. E o contra, de fato, é o desemprego que foi gerado devido à pandemia, né? A gente teve fechamento de restaurantes, de lojas, de empresas, então acabou estendendo aí o nosso problema de desemprego. Os prós, vou falar primeiro dos benefícios, né? Eu acho que a comodidade de trabalhar em casa, você consegue se organizar com outras atividades, mesmo que você consiga fazer o seu trabalho, né? Render da mesma forma, mas você consegue se aproveitar melhor. Evita trânsito, evita ter que mudar de cidade para pagar aluguel. Então, eu acho que, de uma forma geral, o benefício é maior do que o malefício. Agora, falando um pouco sobre as partes ruins, né? Diminui um pouco do convívio social, né? Que eu acho que é bem adequado quando a gente está com as pessoas. Mas, de uma forma geral, voltando, né? Eu acho que os benefícios são bem maiores. Olha, pós-pandemia, eu acredito que as pessoas passaram a ficar mais próximas, né, com home office e tudo, mas aumentou um pouquinho também a parte de desemprego, né? Então, eu acredito que um dos fatores interessantes é o trabalho home office, que permite as pessoas ficarem mais próximas, né, dos seus familiares, conciliar as atividades, mas eu acredito que o desemprego tem aumentado um pouquinho, né? Algumas profissões eu entendo que vão acabar. Então, as empresas entendem onde 2 pessoas trabalhavam, uma pessoa só é suficiente para fazer alguma determinada atividade. Essa parte do home office é legal, que eu acho que dá mais qualidade de vida pra gente, né? Questão de conciliar mais o trabalho com a vida pessoal. E eu acho que é isso. Os contras, na verdade, acho que é um pouco de insegurança mesmo, né? Não só pela pandemia, mas o mercado de trabalho depois da Covid mudou bastante, né? Acho que bastante empresas ficaram meio instáveis, assim. Acho que isso causou um pouco de insegurança. Então, com essa pós-pandemia, né, tem gente que é favorável ao home e tem gente que é contra. Porque é divisão de opiniões, né? Porque quem está home é bom porque a qualidade de vida aumenta, óbvio que você está lá, você não está uma condição. Então tem todas essas coisas que ajudam. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque a pessoa não fica com contato com outra pessoa, não tem aquele contato físico. E um exemplo também, que nem médico, né? Que a gente precisa ter uma consulta, às vezes o médico não pode dar uma teleconsulta. Se é uma coisa mais grave, ele tem que consultar. Então acho que tem os pós e os contras, né? Então tem que avaliar bem. Tem, acho que, profissão que dá para fazer home e tem outras que não dão. Tem que ser presencial, na minha opinião. E na sua opinião, quais são os prós e os contras sobre o mercado de trabalho pós-pandemia?
Eu queria voltar ao assunto agora com o André, por favor, André, e só salientando um aspecto. Parece que uma das nossas entrevistadas, ela deu uma resposta para mim muito importante, que é aquela, o home office ele passa uma certa insegurança. Parece que é mais fácil você demitir a pessoa ela em home office, pode ser ilusório ou não, mas que realmente tem essa sensação, tem. É mais fácil você demitir uma pessoa que está em home office do que aquela que vai no escritório todo dia, que tem o computador dela lá, a mesa dela, as coisas dela, ela tem um contato ali visual direto com o superior, com os colegas de trabalho. Essa é uma tendência? É só uma sensação ou quando a empresa tem que demitir alguém? Independente, mesmo a capacidade, alguém que está em home office, alguém presencial, você acha que é mais fácil demitir quem está em home office? Eu acho que esse é um tema bem cultural. Eu estava observando também esse comentário, e cultural eu estou pensando aqui no Brasil, porque o que acontece é que o brasileiro ele tem essa necessidade mais forte, talvez, do que outras culturas, inclusive, por exemplo, com os Estados Unidos ou até o europeu, etc., de ter essa proximidade, de ter esse contato, etc. Isso é muito importante para a nossa cultura como pessoas, mas também a cultura empresarial. E sim, a gente cria muito vínculo na empresa. As pessoas são muito apaixonadas pelo trabalho, elas costumam criar muito vínculo. Até porque o tema de desemprego é muito forte aqui e a recolocação das pessoas é difícil. Então, valoriza-se muito o trabalho. Quando isso acontece, de novo, essa criação do vínculo com o funcionário líder e com as pessoas, naturalmente, ele se sente um pouco mais abraçado, ele tem essa sensação. E talvez para alguns líderes que têm esse vínculo também tenha mais dificuldade de desligar. Quando você tem agora uma situação um pouco mais, vou chamar de fria, um pouco mais distante, tem essa sensação. Eu acho que numa cultura empresarial, onde você mede mais por resultados, o fato da pessoa estar presencialmente todos os dias ou estar híbrido ou remoto, se você consegue medir os resultados, eu não acho que a decisão vai ser pautada na pessoa que está presencial ou não. Pelo menos não deveria ser assim. Mas volto a dizer, eu acho que tem uma questão de maturidade aí da empresa, do segmento, não só por porte, até porque tem empresas pequenas que têm muita maturidade, né? Mas tem muita questão de como você consegue medir os resultados e se isso está realmente permeando na liderança. Tem liderança que sim e definitivamente vai ter uma série de locais que não. Então, acho que é natural as pessoas sentirem um pouco isso. Obrigado, André. Eu queria colocar outra indagação ao Valdir e também você fique à vontade, por favor, de dar sua opinião sobre o assunto. Você comentou aqui da relação de trabalho nos Estados Unidos e muitas críticas são feitas à legislação tributária brasileira e à legislação trabalhista, que isso inibe a criação de empregos e acaba sendo até um malefício para o trabalhador, porque a partir do momento que você só vai criando garantias, custos, você vai inibindo aquela produção de emprego que poderia se gerar muito mais emprego com uma burocracia menor, com um custo menor, né, para as empresas e um benefício maior também para os trabalhadores. Eu queria passar isso daí ao Valdir, e também fique à vontade para falar. Será que não seria um momento também de todo mundo, sindicato, trabalhadores, empresários, legisladores, tentarem uma conversa mais ampla, uma modificação mais substancial nessa relação, que, vamos ser sinceros, é uma relação, principalmente no Brasil, comparada aqui dos Estados Unidos, totalmente arcaica. Não existe mais. Aqui nos Estados Unidos, para você ter ideia, você não tem 13º, você não tem férias, são casos esporádicos que acontecem. A rescisão de trabalho praticamente é aqueles dias que você trabalhou, você não tem fundo de garantia e todo mundo fala, não, mas isso é um absurdo. Como o trabalhador não tem nenhum direito desse nos Estados Unidos? Aí eu quero fazer uma pergunta. Por que o trabalhador que tem todos esses direitos no Brasil, muitas vezes vem aqui nos Estados Unidos para trabalhar como ilegal sem ter esses direitos? Já que é tão bom para o trabalhador, por que ele abandona todos esses direitos que ele tem no Brasil e vem aqui para trabalhar como ilegal, que ele não tem nenhum desses direitos? Quer dizer, será que
é tão bom mesmo o trabalhador? Por favor, Valdir. É um tema complexo, porque existe esse fator, como o André disse, esse fator cultural, a questão do pertencimento a uma organização, mas isso confrontado com as leis trabalhistas, há excessos de ambas as partes. Eu já trabalhei fora do Brasil, mesmo aqui na América do Sul, há países que o sistema também é muito mais radical do que o nosso, em termos de proteção ao colaborador, ao empregado. E isso é uma relação perde-perde, porque o empregador não paga mais, porque o funcionário não trabalha devidamente, e o funcionário não trabalha devidamente porque o empregador não paga de forma justa. Então, eu entendo que deveria haver um processo de sinergia e houvesse, como o Dr. Denis comentou, as partes interessadas tivessem um foco comum na melhoria do sistema para benefício de todos. E só sair do país para ir a outro país, muitos vão, eles ficam numa situação, não por eles mesmos, isso na maioria, não é? Há exceções, mas eles são beneficiados pela política e pela economia do país que ele está visitando ou está lá vivendo. Mas isso não traz plena satisfação para ele, porque o desenvolvimento dele está dentro daquela situação melhor já. E ele não vai, talvez, se desenvolver muito. E se ele tem a capacidade de se desenvolver muito, ele poderia se desenvolver muito mesmo aqui no Brasil. Mas eu concordo que existe bastante divergência e dispersão de interesses. Eu concordo e reforçaria essa tese de haver uma coalizão de interesses a favor das pessoas, a favor do país, a favor da economia, que os interesses genuínos são positivos, mas parece que não há uma relação saudável, ainda há um ranço antigo. Olha, o patrão é que faz o favor de empregar o colaborador. Não, é uma relação de troca. Eu vou pagar e você me presta um serviço. Então, eu creio que culturalmente nós não temos essa maturidade ainda. Ok, eu queria passar agora a Rivânia. Por favor, Rivânia. Eu queria saber também a sua opinião sobre esse assunto. Você que trabalha na área de comunicação, que também nós tivemos no meio da mídia, nós tivemos modificação. Hoje, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, juntamente com vocês aí no Brasil. Quer dizer, a tecnologia foi mudando, foi tornando tudo isso possível. E também desenvolveu muito durante a pandemia. Eu queria a opinião da Rivânia e também a segunda parcial da nossa pesquisa e a opinião de alguns internautas. Por favor, Rivânia. Vamos lá. Eu acho que nós tivemos uma mudança muito mais positiva do que negativa, né? Eu acho que no final das contas, se nós olharmos, nós tivemos oportunidade de nos adaptarmos, e isso se nós pararmos para pensar, o ser humano tem que se adaptar todos os dias a alguma coisa. E essa adaptação imposta pela pandemia foi, de certa forma, positiva. As pessoas precisaram se organizar mais, claro que muitos tiveram dificuldades, mas é isso, eu acho que nós conseguimos nos aperfeiçoar em muitas coisas. Nós que trabalhamos, como o senhor falou, na comunicação, tivemos que ir para as ruas muitas vezes, não teve como evitar isso, mas eu cheguei a gravar também cabeça de matéria dentro de casa, logo no começo da pandemia, que foi aquele choque, todo mundo com medo, ninguém sabia o que fazer. Nos adaptamos, procuramos conhecimento, né, porque nós tivemos também a oportunidade aí de descobrir coisas novas, de aprender novas técnicas. Então, acho que no final das contas foi muito mais positivo do que negativo. Existe a grande preocupação também das pessoas que trabalham home office, muitos não conseguiram controlar o próprio tempo. Então, eu conheço pessoas que trabalham muito mais hoje, home office ou híbrido, mas nos dias em que estão em casa, eles trabalham muito mais do que quando estão na empresa, né? Então, essa é a parte do contra. A gente tem que se adaptar, mas eu acredito que no final das contas foi muito mais positivo do que negativo, doutor Denis. E temos, sim,
mais uma parcial que chegou aqui para mim. A pergunta de hoje é se os empregos tradicionais sofreram alguma alteração depois da pandemia. E nós tivemos uma pequena alteração, mas ainda com a maioria, 94%, afirmando que sim, que houve alteração, muita coisa mudou aí. E 6% afirmam que não, que nada mudou depois da pandemia aí nos trabalhos tradicionais. E eu tenho alguns comentários que eu quero compartilhar com você que está em casa. O Rodolfo Insfran diz: o mercado sempre tende a mudar com o tempo. A pandemia apenas acelerou e muitas áreas, evoluindo positivamente. Afinal, negociar via home office amplia as áreas de atuação. Além disso, saber organizar os horários também pode aumentar os conhecimentos com cursos online. São algumas possibilidades que foram abertas aí com o home office e com essas adaptações que nós somos obrigados a lidar aí com a chegada da pandemia, né, doutor Denis? O F-Fence diz: sim, sofreram alterações. Alguns setores perceberam que conseguem funcionar com muito menos funcionários. Já outros tiveram uma alta de produtividade com os funcionários em home office. Muitos empregos e atividades econômicas surgiram também durante esse período. Acredito que seja um bom momento para o governo rever alguns critérios trabalhistas, seja nos contratos e nas horas trabalhadas. Você que está em casa nos acompanhando, ainda dá tempo de participar. Vai lá para o nosso Instagram ou vai para o nosso canal no YouTube e deixa o seu comentário. Compartilha com a gente a sua experiência durante a pandemia e pós-pandemia. Nós queremos saber, porque daqui a pouquinho, doutor Denis, eu volto com mais uma parcial e com mais comentários. Obrigado, Rivane. Eu queria também, já passando ao André, uma outra indagação. Tem acontecido muito aqui nos Estados Unidos. E normalmente o que acontece aqui, depois de algum tempo, acontece aí no Brasil. Aqui, as empresas de tecnologia demitiram muitas pessoas. Teve aquele boom durante a pandemia, aumentou demais, agora demitiram muitas pessoas. O mercado financeiro, os grupos econômicos, os bancos, as seguradoras, a mesma coisa. Agora estão demitindo muitos executivos de salários altos. O que a gente nota é que parece que eles chegaram à conclusão, através também da tecnologia, acelerado pela pandemia, que precisa de menos gente para fazer o mesmo serviço. Então, até então, setores que se achavam aqui como de tecnologia, mercado financeiro, seguradoras, esses setores não seriam atingidos com os cortes, né, em função do aumento da tecnologia. Isso já aconteceu aqui. E aqui está faltando o quê? A mão de obra lá, base da pirâmide. O trabalho mais braçal, menos intelectual, menos tecnológico, falta mão de obra aqui. Essa é uma tendência, André? Eu acho que tem alguns fatores aí para serem comentados, doutor Denis. O primeiro, eu acho que teve um boom de contratações, como você comentou, e agora acho que tem um ajuste natural. Acho que você comentou anteriormente da Amazon, por exemplo, que agora tem uma demissão em massa, mas provavelmente se a gente considerar o tempo de contratação dos últimos 3 anos, a quantidade de pessoas que eles contrataram e essa demissão, possivelmente eles estão com muito mais funcionários ainda, né? Em termos de, olhando um pouco mais longo prazo, não olhando curto prazo. Mas sim, eu acho que teve um boom, essas empresas contrataram demais e agora elas estão se ajustando o que é um pós-pandemia, o que é mais a tendência natural deles. Eu acho que esse é um tema, que é um ajuste talvez pós-sazonalidade ou pós-pandemia. Mas eu acho que o outro que é mais importante, eu acho que já era uma evolução natural. De novo, todo mundo, todo segmento, todo processo já vem buscando a melhoria contínua que o Valdir, inclusive, comentou. Naturalmente, alguns empregos, alguns tipos de função, elas já vinham sendo automatizadas. Isso, novamente, já vinha acontecendo. O que a pandemia trouxe foi uma aceleração. Quando a gente olha, você também comentou agora, para executivos, para outras reorganizações, aí são reorganizações mais profundas que as empresas estão fazendo, eu acho que o momento que nós estamos vivendo na economia global também está pressionando demais as empresas a fazerem isso. Vamos só lembrar que o pós-pandemia também trouxe um movimento inflacionário que, para nós aqui latino-americanos, é mais uma inflação. Então, de novo, a gente foi para uma inflação ali de 2 dígitos,
Para um brasileiro, chegar a 11% de inflação não foi assustador. O país tomou as ações, agora a gente já está recuando, ou seja, a parte inflacionária não foi tão assustadora. Se você vai para os Estados Unidos, você vai lá para Londres, né, para a Inglaterra, ter uma inflação de perto de 2 dígitos ou de 2 dígitos é uma coisa completamente absurda. Então, a pressão que coloca nos negócios hoje em dia ainda está nesse movimento, agora uma possível recessão que ninguém quer assumir, especialmente lá fora e tal. Então, tem muita pressão econômica acontecendo nesse momento que está empurrando também, não é só a pandemia, é a pressão econômica pós-pandemia que também está empurrando essas empresas a fazerem reorganizações mais profundas. Então, mas de novo, se a gente for um pouco mais atrás, lá em 2008, no subprime, a economia é cíclica, né? Você tem esses momentos de boom, de commodity, de uma série de coisas, e de repente você tem um momento que é de mais retração, de mais aperto quantitativo ou econômico, que você obrigatoriamente precisa tomar uma ação mais radical. Eu vejo como natural, ainda que seja bastante complexo. Só volto a finalizar aqui o meu comentário, que não deixa de existir outras oportunidades. Certamente existem setores que se beneficiaram, existem setores que cresceram drasticamente, a gente falou de logística, mas se a gente for falar também, próprio setor de som, de mídia mesmo, no sentido de equipamento, infraestrutura, etc., a quantidade de equipamentos que foram vendidos para lives, para todo mundo se especializar e possibilitar essas coisas. Empresas, por exemplo, de assinatura eletrônica, de firma eletrônica, DocSign, entre outras tantos outros segmentos que foram expandindo drasticamente por conta dessa mudança. Então, acho que volta aqui o comentário do meu colega. As pessoas precisam estar atentas a isso e estar o tempo inteiro buscando essa melhoria contínua nelas mesmas para buscar a próxima oportunidade, que pode ser um movimento mais lateral totalmente distinto ou pode ser alguma evolução da própria carreira que ela tinha. Eu queria, passando agora ao Valdir, falar um pouquinho de inteligência artificial, o que nós podemos esperar a médio, a curto e a longo prazo e os conselhos para aquela pessoa que quer se manter no mercado de trabalho, principalmente agora nessas áreas que parece que a inteligência artificial vai tirar muitos postos de trabalho. Como proceder? Isso é uma pergunta fácil de fazer e muito difícil de responder. Mas há uma polêmica já no mundo dessa dificuldade de aceitar a plena ajuda da inteligência artificial, porque ela vem tomando postos de trabalho com uma tendência muito acelerada. Tem sido noticiado, né, a questão dos roteiristas de Hollywood e tudo, e várias outras atividades também, mas nós devemos ver o lado bom da inteligência artificial e, mais uma vez, não devemos ter medo desse desenvolvimento, devemos utilizá-la de forma a melhorar a sociedade, a melhorar as pessoas, a melhorar o planeta. Então, eu creio que não deveríamos pensar que ela seja uma inimiga. Não, é algo maravilhoso. Porém, como grandes invenções podem ser usadas para o bem ou para o mal, eu creio que deveria ter uma consciência muito grande para usá-las para o bem. Em geral, o desenvolvimento, olhando a história, não é? Muitos desenvolvimentos ocorreram na humanidade pós-guerra ou durante a guerra. Não deveria ser assim, mas ocorreu. E a inteligência artificial, ela vem no momento também de pós-robotização, pós-automatização, pós-indústria 4.0. Então, tem uma série de fatores que já estavam em curso. A inteligência artificial é mais uma. Muito se critica hoje e, ao mesmo tempo, muito se elogia uma das ferramentas que é o ChatGPT, mas ele não é perfeito. Então, eu creio que as pessoas mais qualificadas, com poder analítico, vão tirar grandes vantagens dessas ferramentas, dessa inovação que já está presente. Não creio que ela vá reduzir, não. Eu queria pedir a você ainda pode votar na nossa pesquisa, daqui a pouquinho a gente vai encerrar a votação,
mas você ainda pode voltar. A pergunta é a seguinte: os empregos tradicionais sofreram alguma alteração depois da pandemia do Covid-19? Sim ou não? Deixe o seu voto através do Instagram e se você quiser deixar a sua opinião também, você pode deixar no nosso canal no YouTube. Eu queria pedir ao André, em termos mais leigos, mais assim acessíveis, populares, explica um pouquinho para a gente o que é a inteligência artificial. Tentando o mais leigo possível, você precisa imaginar como se você estivesse programando um software, ou seja o que for, que ele consegue ter uma melhoria contínua a partir dos inputs. Quanto mais você usa, mais ele consegue ter mais acuracidade, melhor ele fica, tá? Então, é por isso que ele vai se transformando e ele vai evoluindo, inclusive. E você consegue ter respostas diretamente de algo que foi previamente programado, não necessariamente precisando de uma intervenção humana, né? E por isso que é justamente a preocupação das pessoas, porque você começa a ter não é perfeito, acho que o Valdir já fez esse comentário, mas definitivamente vem evoluindo muito rápido e talvez de uma forma exponencial. Vai ficando cada vez com uma acuracidade melhor, né, com um nível de resposta melhor daquilo que você pergunta, e sem intervenção humana, né? Por isso que é a inteligência artificial, sem intervenção humana, meramente por software, né? Por software e computação. Mas, de novo, eu também acho que a capacidade analítica das pessoas e de liderança, isso sempre vai precisar. E a parte humana sempre vai fazer falta. A gente ouviu algumas pessoas também falando o quanto elas sentiam falta. Então, de novo, sempre vai ter alguma oportunidade. Agora, que é fato que muito trabalho que era mais manual, que era mais de pesquisa, que era simplesmente para saber, olha, eu tenho esse problema, qual é a legislação que eu aplico, seja lá, tudo que for um pouco mais padronizado, de pesquisa, isso vai ser automatizado. Certamente muito trabalho vai mudar por conta disso. Tentei ser um pouco mais leigo, mas não sei se ajudei. Não, eu acho que ficou claro, sim, e é uma preocupação. Inclusive, agora, os executivos do Google alertaram para os cuidados que deve se tomar para a utilização da inteligência artificial. Não é pura e simplesmente, vou apertar um botão aqui, eu não vou precisar mais do auxílio de um profissional, quer seja médico, advogado, engenheiro, arquiteto, etc. É uma coisa um pouquinho mais complexa. Nós encerramos agora a nossa pesquisa, daqui a pouquinho eu já vou pedir à Rivânia o resultado final, se houve alguma alteração ou não, e já queria também agradecer aos nossos convidados, o nosso tempo está acabando aqui, as suas considerações finais sobre esse assunto, ou conselho que queira passar ao nosso telespectador. Na sequência, Rivânia, por favor, o resultado final e já pode passar aos nossos convidados aí para as considerações. Muito obrigado, Rivânia. Vamos lá, doutor Denis. Tivemos uma pequena alteração. 95% das pessoas que participaram da enquete afirmaram que sim, que os trabalhos tradicionais sofreram alteração pós-pandemia. Já 5% disseram que não houve nenhuma mudança. Obrigado, Rivânia. Um prazer novamente estar com você. Queria passar agora as considerações rápidas, por favor, dos nossos convidados, considerações finais, começando pelo André, depois o Valdir, e já agradecendo mais uma vez pela participação no nosso programa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu só quero deixar muito claro que quando a gente fala também com um certo otimismo das mudanças e do que passamos pela Covid, de forma alguma aqui menosprezando e não tendo empatia, temos sim muita empatia e compaixão por toda a parte humana e todos que sofreram em relação a isso e todas as perdas que houveram. Então, só para deixar esse esclarecimento, mas sim, fica aqui a palavra final, que a tecnologia, independente da pandemia, ela sempre vem para ficar. E a gente precisa fazer o melhor uso dela e encontrar novos caminhos fazendo uso dessa tecnologia e de outras tecnologias que virão. Mas certamente tem muita oportunidade para todos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Valdir, por favor. Agradeço também a oportunidade, o privilégio. Concordo com as palavras do André. E deixar 2 comentários finais. Um, na nossa própria empresa, nós trabalhamos com consultoria empresarial.
Nós não pensávamos antes da pandemia em ter uma ferramenta, por exemplo, de diagnóstico empresarial online. Hoje nós temos. E um aspecto final que eu queria ressaltar, há muitos anos atrás eu fiz um curso e o tema do curso era Putting People First, ponha as pessoas em primeiro lugar. Então eu creio que nós não podemos perder isso de vista. Tem se preocupado muito atualmente e corretamente a questão da saúde física dos colaboradores, a saúde mental, a saúde emocional e até mesmo a saúde espiritual. Há trabalhos de capelania empresarial hoje em curso nas empresas para harmonizar melhor essas, entre aspas, pseudo-contendas, que não são contendas, mas criam algumas confusões. Mas faz parte do processo de mudança, não é? Então, a nossa recomendação é que não tenhamos medo, como o André disse, da tecnologia, do crescimento, da inovação. Não tenhamos medo, tenhamos vitalidade, força e participação positiva nesse processo. Muito obrigado, Valdir. Eu queria agradecer ao Marcos também. Parece que ele está no VMix aqui, recuperou o sinal. Marcos, por favor, a sua breve consideração final. Nosso tempo já está estourando aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Áreas promissoras pós-pandemia. Tudo que for relacionado à saúde, tecnologia, sustentabilidade, marketing e logística são ótimas áreas promissoras. O que não é promissor? Tudo que for manual ou substituível pela automatização. Fica aqui a dica. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a você que participou, mesmo que você não tenha votado, deixado a sua opinião, mas acompanhou a nossa programação. E lembrando, você pode assistir novamente esse programa, bem como todos os programas já veiculados, através do nosso canal no YouTube. Você está vendo aí, Programa Na Sua Opinião. Entre lá, deixe o like, se inscreva no canal, você vai receber as notificações sobre todos os programas, todos os assuntos. E na quarta-feira que vem, estaremos, querendo Deus, novamente às 10 da noite, com mais um programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.